Olá, gente, estamos aqui para mais um episódio do Meu Café e hoje estamos aqui para o nosso quarto episódio. E, gente, a gente vai falar sobre um tema muito importante que muita gente não sabe o verdadeiro significado. E hoje estou aqui com uma pessoa especial aqui do meu lado, que é minha vozinha. Dessa vez a Maria Clara não pôde vir por causa que ela estava com dor de cabeça e não pôde vir. E também estamos aqui com o Henrique. Vovó, conta um pouquinho do início da história da Páscoa. Como se formou isso? Então, Davi e Henrique, a festa da Páscoa, melhor dizendo, a celebração da Páscoa, ela é muito, muito antiga. Ela fazia parte da cultura do povo do Israel e também dos judeus. Bom, então naquela época, muitas famílias matavam vários cordeiros e o sangue deles, dos cordeiros, iam para o rio, né? Onde o rio ficava vermelho por dias, porque eram muitos os cordeiros. Então, isso foi uma mensagem que Moisés recebeu de Deus, né, da divindade maior, falando que era para fazer a celebração dessa Páscoa nesses moldes. Então era um cordeiro perfeito, que era imolado, com esses pães asmos, que é pães sem fermento, e ervas amargas, que significava purificação. O cordeiro, né, o sangue do cordeiro era purificação. O pão para poder simbolizar, para não ter inflação de ego, uma coisa mais ou menos assim, e as ervas amargas eram para lembrar das dores, das dificuldades do povo. Exatamente. Por quê? Aí Israel teve uma escassez muito grande de alimentação, então o povo de Israel foi para o Egito e lá viveram muito bem sob o comando de José, né, que era filho de Israel. Mas quando a geração de José acabou, aí o que aconteceu? Levantou o momento do faraó, e aí o faraó escravizou todo esse povo do Egito. Judaicos e também os cristãos. Exato. Aí então foram todos escravizados. E aí mais uma vez, né, eles receberam mensagem de Deus falando sobre aquela Páscoa em especial, onde que eles iam imolar esse cordeiro, fazer tudo daquele mesmo ritmo que vinha há muito tempo atrás, que ia ser pela última vez, porque Deus ia morrer, Jesus ia morrer. Não, aí não tinha Jesus ainda. Na verdade, aí ia proteger as casas dos israelitas com o sangue do cordeiro. Porque lembra das 10 pragas do Egito? Vocês já viram isso, essa história, né? Então, aí quando chegou o momento da última praga, as pessoas faziam isso, né, de proteger suas portas com o sangue desse cordeiro. E eles assaram o cordeiro, comeram o cordeiro, explicavam para as famílias o verdadeiro significado da Páscoa. E aí, então, eles já fizeram isso preparados para poder sair do Egito, né? Que foi quando eles foram para o deserto. E veio, né, a 10ª praga, e matou todos os faraós, todas as outras pessoas, ficando apenas os israelitas e os judeus. Exato, indo para o deserto. E quem sabe me contar o que significa a palavra Páscoa? A Páscoa significa passar por cima, mas nessa parte seria passar por cima dos judeus e dos cristãos, né? E ajudar eles. Aí significa assim, né, que Deus ia passar por cima de todo o Egito, salvando os judeus. Os judeus. Né? É isso. Jesus, ele também ia várias vezes para Jerusalém comemorar a Páscoa com seus pais. Exato.
Então, Henrique, é muito curioso, porque quando Jesus é criança, permanece esse mesmo modelo de Páscoa, mas quando ele cresce e está na missão dele, né, enquanto divindade, ele, na hora que ele vai celebrar a Páscoa com seus 12 discípulos, que é onde tem aquele quadro bonito, né, da ceia, que nada mais é do que a celebração da Páscoa, lá já não tinha mais o sacrifício do cordeiro, né? Porque o próprio cordeiro era Jesus. Então, tudo isso que foi feito, né, há tempos atrás, na celebração da Páscoa, Jesus ali era o cordeiro. E aí, os pães estavam presentes, mas já era o pão com fermento e não tinha mais as ervas amargas. Na Páscoa a gente também comemora a morte e depois a ressurreição de Jesus. Isso mesmo, Henrique. O que acontece? Todos aqueles cordeiros lá que foram imolados, Jesus é o próprio cordeiro, como eu já disse, né? Então já não se faz mais necessário imolar um cordeiro, sacrificar o cordeiro. É por isso que Jesus foi morto sem quebrar nenhum osso, porque o do cordeiro também não poderia quebrar, né? E então Jesus era o próprio cordeiro e os pães já eram pães fermentados. Não tinha mais significado aquele pão asmo sem fermentação e muito menos as ervas amargas, porque Jesus ele fez tudo isso, né, para passar por cima, que é o que a palavra Páscoa significa, para salvar toda a humanidade, né, daquilo tudo que vivenciávamos lá atrás, lá no início dos tempos. Davi, e como que é que a gente celebra a Páscoa hoje? Várias famílias, né? Tem algumas que ainda fazem como os judeus fazem, que também não é o modo certo, mas, tipo, os ovos de Páscoa, o coelho, não tem nada a ver com a Páscoa. Vocês sabiam disso? O ovo de chocolate, ele é só para marketing e para vender. Vocês sabiam disso? Mas o ovo e o coelho, eles têm significados. Só que eles não têm nada a ver com a Páscoa de verdade. Os significados são: o do coelho é a fertilização e o do ovo é o renascimento. E convidamos vocês para reunir com as suas famílias e vivenciar o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês gostem, né, de saber um pouquinho mais aí sobre a história da Páscoa, a verdadeira história da Páscoa. Nós, do Clubinho do Café, desejamos a todas as famílias uma vivência maravilhosa, né? Que possa ter coelhos, que possa ter ovos de Páscoa, mas não se esquecerem de lembrar aí desse passar por cima que Deus nos enviou através de Jesus para que a gente possa ter uma vida mais humana, mais digna, mais feliz e de mais fé. E, gente, esse foi o nosso episódio. Espero vocês até o próximo episódio. Uma boa Páscoa e também espero que vocês lembrem do significado da Páscoa. Um beijo! Feliz Páscoa! 1, 2, 3, Clubinho do Café!